Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje estudaremos el se de involuntariedade ou se medio. Este se expressa involuntariedade do sujeito sobre o acontecimento. Então, por exemplo, ayer rompí 2 vasos mientras los fregaba. Ayer se me rompieron 2 vasos mientras los fregaba. Notem que no primeiro exemplo, quando o sujeito diz rompi 2 vasos, de certa forma, ele assume a responsabilidade, a culpa por ter quebrado os copos. Porém, quando o sujeito diz se me rompieron 2 vasos, é como dizer que os copos se quebraram, que não foi minha culpa, não foi algo voluntário, não foi proposital. Um outro exemplo, paré el motor del coche. Se me paró el motor del coche. Notem que no segundo exemplo, este se transmite a ideia de que o sujeito não teve a culpa, o motor do carro simplesmente parou. Agora aqui uma observação. Semelhante à estrutura do verbo gustar, devemos concordar o verbo em singular ou plural de acordo com a coisa a que nos referimos. Então, notem lá em cima, no primeiro exemplo, quando eu disse ayer rompi. Então, o sujeito yo, na primeira pessoa do singular, ele afirma yo rompi. No segundo exemplo, ele diz se me rompieron. Então, o verbo romper está conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com los vasos. Ok? Da mesma forma abaixo, é um único motor, por isso eu digo se me paró el motor. Então vamos lá, entendendo. Então eu vou colocar aqui, primeiramente, uma coluna com as pessoas afetadas. Então, a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros o nosotras, a vosotros o vosotras, a ellos, a ellas, a ustedes. Depois, o indicador de involuntariedade, que é o se. E depois, uma coluna com os pronomes de complemento indireto, que são os mesmos que nós usamos no verbo gustar. Então, me, te, le, nos, os, les. E depois, o verbo. Eu vou colocar como exemplo o verbo pedir. E lembrando que, assim como no verbo gustar, nós vamos conjugar apenas ou na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Então, eu vou colocar o verbo pedir conjugado no pretérito. Então, perdió. E a coisa. Como exemplo, eu vou colocar el reloj nuevo. Então, nós temos se me perdió el reloj nuevo. Se te perdió el reloj nuevo. Então, quando eu digo se me perdió el reloj nuevo, eu estou afirmando que eu pratiquei uma ação, a ação de perder. Porém, não foi uma ação voluntária. Não é o mesmo que dizer eu perdi el reloj nuevo. Quando eu digo eu perdi el reloj nuevo, eu assumo a culpa, eu assumo a responsabilidade de ter perdido o relógio. Quando eu digo se me perdió el reloj nuevo, é como se fosse algo involuntário. Não foi minha culpa. E assim por diante. Então, se le perdió la llave de la casa. Se le perdió el paraguas. Se nos perdió el paraguas. Se os perdió mucho dinero. Se les perdió mucho dinero. Ok, e se fosse, por exemplo, las monedas? Bom, nesse caso, nós teríamos que conjugar o verbo na terceira pessoa do plural. Então, nós teríamos perdieron. Então, eu vou tirar aqui os verbos e os exemplos do singular. E aí nós temos se me perdieron las monedas. Se te perdieron las monedas. Se le perdieron
las llaves. Se nos perdieron las llaves. Se os perdieron los bolígrafos. Se les perdieron los bolígrafos. Ok, então, apenas reforçando a ideia, caso você não tenha visto o verbo gustar, a aula do verbo gustar, eu aconselho que você vá lá, assista a essa aula para que você entenda melhor essa estrutura de involuntariedade também. Ok, agora uma observação. Vou colocar aqui 2 exemplos. Olvidamos el libro en la escuela. Se nos olvidó el libro en la escuela. Então, na primeira frase acima, fica evidente a nossa responsabilidade de haver esquecido o livro na escola. Na segunda frase, afastamos de nós essa responsabilidade.